Olá, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A live de hoje é para você, fisioterapeuta, que quer destravar como identificar o problema da dor do seu paciente. Então, seu paciente tem um problema, igual no caso de hoje nós vamos falar da dor no joelho. Então, se o seu paciente tem uma dor no joelho, será mesmo que o problema está no joelho? Então, quais são os dois pontos principais que você pode utilizar na sua prática clínica para você destravar, para você conseguir identificar o local, o problema da dor do seu paciente? E esses dois pontos você pode utilizar para qualquer disfunção, para qualquer patologia. Então, inicialmente eu vou comentar desses dois pontos e depois eu vou aplicá-los num caso clínico aqui hipotético de uma dor no joelho, tá? O caso clínico que nós vamos montando aqui. Então é para vocês aí que querem identificar se tem alguma dificuldade em identificar qual é o problema da dor do seu paciente, se você às vezes fica na dúvida e às vezes trata só ali onde dói. Então essa live aqui é para você que tem essa dúvida aí, tá? Antes de darmos início, eu gostaria de me apresentar para quem não me conhece ou às vezes caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, nessa live. O meu nome é Rayane, eu sou fisioterapeuta, graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou pós-graduada em traumato-ortopedia e mestre em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje nós vamos dar uma live do programa Bom Físio. Então hoje é o episódio de número 51. Então o programa Bom Físio eu sempre trago toda semana, quem já me segue já sabe, já acompanha. Toda semana eu trago nesse programa Bom Físio quais são as melhores, as técnicas mais atualizadas, quais são as técnicas menos atualizadas para a gente poder tratar alguma disfunção. E no tema de hoje, então, nós vamos falar como destravar para a gente conseguir identificar o local, o problema da dor do nosso paciente, através de dois principais pontos, tá? Boa noite para quem entrou aí depois, sejam bem-vindos. Então, os dois pontos que nós usamos para poder destravar, para identificar, eles são utilizados principalmente aqui na avaliação. Então, é na avaliação do seu paciente que você usa esses dois pontos. E eu vou falar detalhadamente de cada pontinho desse aqui. E lembrando, você pode usar com qualquer disfunção, tá? Então, seja o seu paciente que chegou apresentando uma dor lombar, seja o seu paciente que está com uma dor no ombro, com uma dor na cervical. Então, esses dois pontos, eles vou falar de uma forma mais generalizada, então eles podem ser usados para qualquer disfunção, para qualquer sintoma, qualquer patologia do seu paciente. Então, na avaliação, é quando você vai ter lá o seu primeiro contato com o seu paciente, é quando você vai conhecê-lo, você vai ali identificar quais são os pontos, quais são os objetivos que esse paciente quer, o que levou à limitação do seu paciente. Então, é na avaliação que a gente coleta todos esses dados, todas essas informações. Então, é nesse momento que você vai perguntar, vai investigar como ocorreu aquela dor, que aí entra aí o nosso primeiro ponto. Então, é através da anamnese, que todo mundo já sabe, né? A anamnese, Rayane, a gente já está cansado de saber o que tem que fazer. Sim, já estamos cansados de saber, mas nós devemos fazer também. E não só fazer aquela anamnese de, onde dói? Como é que dói? O que aconteceu? Sabe? Não, é a gente investigar mesmo. É naquela anamnese, tem as perguntas certas que você pode fazer com o seu paciente para você conseguir identificar mais aí o local dessa dor dele, tá? Então, as perguntas certas, você investigar certo o que aconteceu, o que levou a ele gerar aquela lesão ou aqueles sintomas, em qual período que aconteceu. Então, eu vou falar mais detalhadamente aqui de quais perguntas mais específicas nós devemos fazer para o nosso paciente. E o segundo ponto, que também é realizado durante a avaliação,
Então é ali naquele momento, naquele primeiro contato do seu paciente, né? Fez a anamnese, fez as perguntas, investigou tudo sobre o paciente, se já tem, né, históricos de doenças, isso tudo a gente busca na anamnese. Tem até uma live onde eu falo detalhadamente da anamnese, tá? Ela está no meu canal do YouTube, depois vocês entram lá, chama Rayane Marques. E nessa live eu falo de parte a parte, cada item da anamnese bem detalhado, tá? Aqui eu só vou pegar o foco principal que leva a gente a identificar o local da dor desse paciente nosso, né? O local não, o problema. Qual é o problema? O que está gerando aquela dor no paciente? E o segundo ponto é você saber e realizar os testes clínicos específicos para você ir descartando possíveis diagnósticos. Então, existem os testes clínicos, os testes funcionais, os testes direcionados para cada disfunção. Então, tem o teste para você identificar se a causa da dor do seu paciente é devido a uma hérnia de disco. Então, tem os testes para saber se aquela dor no trapézio é devido a uma hérnia de disco cervical. Então, a gente tem que saber quais testes, né, e usá-los para a gente poder ir descartando possíveis hipóteses de diagnósticos, tá? É através desses testes que a gente vai descartando. Pode ser a patologia A, B, C, e aí através de testes você vai descartando. Não é a A, não é a B, pode ser a C, o teste da C deu positivo. Então, é assim que a gente vai trabalhando, isso tudo durante a avaliação. Então, é durante o primeiro contato com o seu paciente, é quando você vai conhecê-lo ali, que a gente consegue montar colocar esses 2 pontos ali na prática, e através desses 2 pontos que você vai realmente conseguir localizar aonde está o problema do seu paciente, que está gerando aquela dor. Né? Então, às vezes, o problema dele está ele está com uma dor na lombar, mas o problema dele está no joelho, o problema dele pode estar lá no tornozelo. Então, é importante a gente saber identificar o local da dor. Porque, às vezes, o problema dele, ele relata a dor lá na lombar, você começa a tratar lombar, e o problema está lá no joelho, e você nem lembra do joelho. Às vezes o problema dele está na marcha, está numa fraqueza de glúteo médio, e você está lá na lombar. Ali na lombar está só uma dor referida, mas o problema dele às vezes não pode estar ali, tá? E através desses 2 pontos você vai conseguir identificar aonde está, qual é o problema dele que está gerando toda aquela dor, tá? E aí, para colocar esses 2 pontos na prática aqui, vou pegar um caso hipotético, tá? De um paciente. Então, vamos imaginar que chegou um paciente para nós hoje, relatando aí uma dor no joelho. Uma dor repentina, né? Só no joelho. Então, chegou o paciente, ele já marcou para você lá uma avaliação, e ele já ali de cara se pergunta, qual que é, né, a principal queixa, porque a gente, antes de marcar a avaliação, a gente já sabe um pouquinho, já busca um pouquinho ali do caso do paciente, ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp, você já pergunta qual é a queixa principal, o problema principal, né? Aí ele fala, não, é só uma dor no joelho, eu tô sentindo muita dor no joelho. Então, a gente só tem essa informação. Então, agora vamos colocar esses pontinhos que eu falei. Então, o primeiro ponto é a gente fazer a anamnese, as perguntas certas. E o segundo ponto é realizar testes clínicos específicos para ir descartando possíveis diagnósticos fisioterapêuticos, né? Então, durante a anamnese, é preciso você investigar como gerou aquela dor, onde começou aquela dor. Então, você se lembra o que você estava fazendo, onde começou a dor, foi só no joelho mesmo? Você lembra que você fez algum movimento e a dor começou? E por que essa dor começou? Às vezes o paciente falou, eu caminhei muito, caminhei 30 quilômetros, corri, aí a dor começou. Então, a gente precisa saber como, onde e por que essa dor começou. Essa dor no joelho. Eu gosto muito de deixar sempre, né, frisado que o corpo da gente não dói à toa.
Então, se o corpo está relatando dor, se ele está sentindo alguma dor, é porque existe algum problema ali, né? E às vezes a gente não consegue identificar o problema e a gente fica às vezes subestimando a dor do paciente. Ah, não tem mais dor não, isso aí pode ser psicológico. Às vezes a gente fica sabotando a dor do paciente porque a gente não conseguiu identificar onde que está doendo. Então o corpo da gente não dói à toa. Se ele relata dor, é porque realmente tem uma dor ali, existe uma dor. Existem os casos mais extremos, né, de dor, sim, psicológica, mas é muito extremo. Se o paciente relatou mesmo que tem uma dor, vamos investigar essa dor, procura o problema dessa dor, porque realmente ele tem essa dor, né? E aí, se ele relata para você que dói em resposta a uma ação que foi gerada contra ele, alguma sobrecarga, alguma lesão, se teve alguma inflamação associada àquela dor. Então, isso tudo a gente vai investigar na anamnese. E quais são as principais perguntas que nós devemos fazer na anamnese? Isso bem de forma generalizada também, né, para qualquer disfunção. Então, como começou a doer? O que faz com que essa dor piora? Então, tem algum movimento que o senhor faz, a senhora faz, que piora essa dor? Que você sente que a dor dói mais? O que faz? Tem alguma coisa que o senhor faz que melhora essa dor? O senhor teve alguma lesão recentemente? Isso tudo são perguntas que vão te direcionar também para você fechar o seu diagnóstico fisioterapêutico e para você descobrir o problema que está gerando essa dor. Então, o senhor teve alguma torção no tornozelo durante esses dias? Lembrando aí que nós estamos dando no nosso caso hipotético do joelho, né? O senhor tem algum histórico de alguma disfunção, alguma patologia? Já passou por alguma cirurgia recentemente? Então, isso tudo a gente vai investigando. Existe alguma doença associada? Tem artrose? Então, isso tudo a gente vai investigando. O senhor já teve hérnia de disco? Não teve? Isso tudo são todas perguntas específicas para você ir conseguindo fechar e identificar o problema. Outra coisa que a gente também pega ali, se carregou muito peso, isso mesmo, Ana Kelly. Qual é a idade do seu paciente, né? A idade não manda muito, mas de acordo com a idade a gente já pode aí pensar se ele já tem alguma osteoporose, se tem alguma coisa desse tipo associada. Então é importante a gente saber, né, a idade, o peso, não é o principal, mas também ajuda a você ir direcionando aí para identificar o problema, o local, o problema dessa dor mesmo, tá? E por que você investiga? Por que a gente investiga isso tudo? A gente faz tantas perguntas, a gente quer tanto a fundo ali do problema da dor. Porque simplesmente você pode só pegar, dor no joelho, então tá. Ir lá e começar a mexer no joelho dele, fazer qualquer técnica no joelho dele. E fica por isso mesmo, né? E aí, às vezes o problema dele não está ali. Então, a grande maioria dos pacientes, eles chegam com um relato de dor em um local e o problema da dor está em outro local, não está ali onde ele está relatando a dor. Então é por isso que é importante, e é através dessas perguntas, é através desse direcionamento que você vai conseguir identificar onde está esse problema, né? Para ir te direcionando também qual testes você vai realizar com esse paciente. Quais vão ser os testes que você vai direcionar? Porque de acordo com o que ele for te relatando, vão ser testes diferentes que você vai realizar com ele. Então, essas perguntas vão te guiar para você saber também quais vão ser os testes que você vai usar com esse paciente, tá? E após as perguntas, a gente também realiza um exame físico, tá? Esse exame é muito importante também. Então, porque o problema dele pode não estar naquele joelho, mas também pode estar naquele joelho. Ele pode ter sofrido alguma lesão ligamentar, alguma frouxidão ligamentar. Isso tudo a gente vai investigar com testes também, que eu vou falar aqui mais a fundo ao decorrer da live, tá? Aí nesse exame, né, nesse exame físico, a gente vai observar o quê nesse paciente?
se ele sente dor à palpação. Então, a dor está no joelho, a gente já não pode falar, não é no joelho. Não, a gente vai pensar se é no joelho também, mas também a gente já vai conseguir pensar se pode ser um problema superior, ou seja, se o problema dele é ali lombar, pelve, quadril, ou se o problema dele é inferior, tornozelo, pé. Então, a gente tem que pensar ou se o problema dele realmente é no joelho. Então, é através também desse exame físico que a gente vai identificar. Então, é palpar aquele joelho, identificar onde dói, se ele sente dor, se é atrás do joelho, se é nas laterais do joelho, se existe algum edema naquele joelho, né? Se ele apresenta algum edema, se existe alguma atrofia muscular. Então, comparar uma perna com a outra. Então, normalmente, se o paciente apresenta algum problema ali no joelho mesmo, ele vai apresentar uma atrofia muscular. Então, o quadríceps dele, do joelho que dói, vai estar um pouco mais atrofiado, vai ter menos massa muscular. Então, a gente precisa identificar isso. E sempre comparando um membro com o outro, tá? A gente sempre compara. Então, palpa e vê. Então, é nesse exame físico que a gente vai identificar se existe alguma dor à palpação. E o paciente pode apresentar dor na palpação, mas o problema dele também não pode estar ali, tá? Então, é através dos testes que a gente vai identificar. Vou falar de cada um aqui, nesse nosso caso clínico da dor no joelho, uma dor repentina no joelho. Então, o paciente chegou com essa queixa para você que está com uma dor no joelho. Tem um comentário aqui para mim postar depois um modelo de anamnese. Sim, eu tenho vários modelos de anamnese específicos para cada área também. Anamnese para dor lombar, anamnese para dor cervical. Eu tenho todas essas, de minha autoria, tá? Depois eu posto para você, sim. E eu tenho uma live, não sei se você estava aí quando eu falei, tem uma live no meu YouTube, no canal do meu YouTube, onde eu falo exatamente sobre o passo a passo, cada itemzinho dessa anamnese. Então, eu venho destrinchando, se eu não me engano, eu acho que é o 2º episódio da série Bonfício. Eu venho destrinchando cada parte da anamnese, tá? Depois você procura lá. Eu mando o link também. Me manda no direct que eu te mando o link dessa live, tá? E quem quiser também, gente, manda um direct que eu mando o link da live para vocês. Que aí eu venho falando o passo a passo, a importância de cada item de uma anamnese. E eu tenho uma anamnese aqui, eu também mando para você depois, tá? É só me pedir no direct. Passado a anamnese, fizemos a anamnese, fizemos todas essas perguntas específicas, essas perguntas detalhadas, né? Aí a gente já vai começando a fechar os pontos aqui, o que esse paciente possa ter, de acordo com a resposta dele, né? Então, vamos continuar aqui com o nosso raciocínio, com base nas perguntas anteriores, tá? Então, por exemplo, se ele fala para você assim, que ele já apresentou alguma cirurgia, que ele já operou, já fez alguma cirurgia, ou naquele joelho, ou no quadril, ou no tornozelo, em alguma articulação daquele membro ali onde o joelho está doendo. Então, o que você já pode começar a pensar que esse paciente pode estar fazendo? Uma compensação. Ele pode estar com fraqueza em alguma musculatura e trazendo as compensações todas para aquele joelho. O joelho é a nossa maior articulação do corpo. Então, onde a gente tem a nossa articulação de maior tamanho é o joelho. E no joelho, ele está no meio de 2 grandes ossos, né? Então, que é o fêmur e a nossa tíbia. Então, assim, o joelho, ele carrega muito, ele tem muitas cargas, né? Ao caminhar, correr, ele sobrecarrega muito. Então, passar por alguma cirurgia naquele membro vai fazer com que ele tenha uma compensação muito grande. Então, às vezes, ele está andando de mau jeito, aquele andar de mau jeito está gerando uma fraqueza, gerou uma fraqueza de glúteo médio. O glúteo médio é responsável por manter a nossa pelve estabilizada, né? Manter a nossa pelve fixa aqui, estabilizada. Se você tem uma fraqueza de glúteo médio
na região do joelho, onde ele está relatando a dor, você vai ter uma pelve mais caída. Então, com o cair dessa pelve, você vai compensar mais na marcha. E aí você vai usar mais esse joelho para poder conseguir fazer uma marcha mais eficaz. Porque você não tem o glúteo médio ali sustentando a sua pelve. Então, isso é importante a gente identificar nesse paciente também, tá? Tem uma outra pergunta. Os testes feitos no exame físico são todos confiáveis? Os que eu vou comentar na live aqui, sim, Ana Kelly, são todos os testes que foram comprovados, a sua eficácia e a sua confiabilidade. Então, são testes altamente confiáveis e que você pode realizar, porque eles apresentam uma alta confiabilidade ao realizar o teste. Tá? Então, os que eu vou comentar aqui, eu vou comentar de muitos testes, tá bom? Então, primeiro ponto aí, se ele falou que já sofreu uma cirurgia, você já pode acender a luzinha. Opa, ele pode estar fazendo alguma compensação nesse membro, nesse joelho. Continuando, se ele relatou para você que dói quando ele movimenta, então você perguntou, tem algum movimento que dói mais? E ele falou para você, tem. Tem sim, principalmente quando eu vou fazer exercícios aí de andar, sentar e levantar, subir e descer escadas, ou seja, aqueles exercícios onde você tem que ter uma alta demanda aí, uma alta carga, tem uma alta sobrecarga na articulação do joelho mesmo, que é sentar e levantar, subir e descer escadas, e aí você já começa a desconfiar de quê? Que gera essa incapacidade, essa dor quando vai fazer esses movimentos. Tem a condromalácia patelar e a síndrome da dor patelo-femoral. E como a gente vai diferenciar? Como eu vou descartar, Rayane, se é condromalácia ou se é a síndrome da dor patelo-femoral? Através de testes. Então, tem um teste específico que chama teste de compressão da patela. Não sei se vocês conhecem. Onde esse teste, o objetivo dele é verificar se existe alguma irregularidade ali entre a articulação da patela e o sulcro do fêmur. Então você realiza esse teste para poder saber se tem alguma irregularidade na articulação da patela com o fêmur. Se tiver uma irregularidade, se o teste for positivo, você já acende a luzinha que esse paciente apresenta uma condromalácia patelar. Agora, se o teste der negativo, aí você já começa a investigar mais a fundo. Durante essa semana, o senhor realizou muita atividade fora aí do seu padrão, da sua semana. O senhor correu, né? Às vezes fez alguma atividade de alta intensidade. Se ele responder que sim, você já começa a desconfiar também aí da síndrome, aí você já descarta a condromalácia que o teste deu negativo e já começa a pensar na síndrome da dor patelo-femoral, tá? Porque a síndrome da dor patelo-femoral, e também através dos relatos dele, os sintomas principais da síndrome da dor patelo-femoral é aquela dor atrás do joelho. Ele fala, nossa, é uma dor lá atrás. É uma dor diferente, atrás da patela, é uma dor que pega do lado, ao redor da patela. Então, você vai investigando através do relato dele, através do teste, né? Porque a condromalácia e a síndrome da dor patelo-femoral, os sintomas são bem parecidos. Então, você vai descartar a condromalácia através do teste de compreensão da patela. Então, deu negativo, a gente já começa a pensar na síndrome da dor patelo-femoral. Aí, investiga através dos sintomas dele, se dói atrás da patela, se ele tem essa dor ao redor da patela e se ele fez alguma atividade com uma intensidade muito alta. Então, se ele realizou uma atividade muito intensa naquela semana, a gente também já começa a desconfiar da síndrome da dor patelo-femoral, tá? Tem uma pergunta. Ou pode ser o calçado na dor desse paciente? O calçado, ele pode interferir também, tá? A gerar dor no joelho. Mas aí você pergunta, o que ele realizou que juntamente com o calçado, né? Também é uma pergunta que você pode fazer. É bom perguntar qual a profissão do paciente, né? Sim, perguntar a profissão desse paciente também. O que ele faz, se ele trabalha muito tempo sentado, isso também interfere, tá? Pode acrescentar também a pergunta da profissão. Boa, lembrou bem, muito bom. Aí agora,
Então, a gente já pegou aqui as principais perguntas, a gente já começou a identificar, a descartar a hipótese, se é uma condromalácia ou se é uma síndrome da dor patelofemoral. Mas agora suponhamos que ele tenha sofrido uma lesão, uma entorse de tornozelo, por exemplo. Então, isso é uma pergunta que a gente faz. O senhor sofreu alguma entorse? E aí, ele fala para você que sim. Ah, não, minha filha, mas já tem uns 15 dias. Não é, não. Mas aí você pode imaginar que seja assim, aquela torção. Por quê? Porque a torção, às vezes ele torceu lá, né? Sofreu uma entorse de tornozelo e inchou só aquele tornozelo. Na hora. Ele colocou gelo, passou ali 2 semanas que ele começou a relatar dor no joelho. Então, o que pode ter acontecido durante a entorse? Durante a entorse no tornozelo? Você pode começar a desconfiar que esse paciente sofreu uma frouxidão ligamentar. Então, através da entorse lá no tornozelo, há 15 dias atrás, você pode pensar que pode ser ela que gerou uma frouxidão nos ligamentos do joelho, porque está muito conectado. Então, quando ele faz uma entorse nesse tornozelo, normalmente as entorses mais comuns é a em eversão, né? Então, isso é muito comum do paciente apresentar, essas ruas buracadas, né? Aqui, eu sou de Juiz de Fora. Aqui em Juiz de Fora, então, tem buraco por centímetro. E aí, então, esse paciente é muito comum ele ter sofrido uma entorse. E 2 semanas depois, algum tempo depois, ele vem relatando a dor no joelho. A gente pode suspeitar que ocorreu uma frouxidão nesses ligamentos. Quais ligamentos? Então, nós temos 4 principais ligamentos no joelho, né? Que é o ligamento colateral medial, o ligamento colateral lateral, o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Raiane, como eu vou saber se meu paciente sofreu, então, se ele está com uma frouxidão ligamentar? Através de testes. Então, existem os testes específicos para a gente poder identificar se ele está com qual ligamento, se ele sofreu essa frouxidão e se ele apresenta essa frouxidão mesmo nesses ligamentos. Então, nós temos aí o teste de gaveta anterior, que a gente vai identificar se existe uma frouxidão no ligamento cruzado anterior. O teste de gaveta posterior, nós vamos identificar se o paciente apresenta uma frouxidão no ligamento cruzado posterior. E os testes em estresse em valgo e varo, para poder identificar se esse paciente apresenta uma frouxidão nos ligamentos colaterais, lateral e medial. Então, são esses 4 testes que a gente faz para você identificar se o paciente apresenta essa frouxidão ligamentar. Então, é o gaveta anterior, o gaveta posterior e o estresse em varo e estresse em valgo. Esses 4 testes, tá? Eu sou de Juiz de Fora, moro aqui em Juiz de Fora. Você tá pertinho de onde que você é? De onde que vocês são? Manda aí pra mim nos comentários. Se tem conterrâneo meu aqui na live. Tem a Ana Kelly. Ana Kelly eu sei que é de Juiz de Fora. Né, Ana Kelly? Então, é por isso que é importante a gente identificar aí na anamnese, é por isso que é importante a gente realizar a anamnese com o nosso paciente, né? Porque é através da investigação certa, das perguntas certas, que você vai direcionando os seus achados para fechar um diagnóstico fisioterapêutico, para identificar de onde vem o problema daquela dor, tá? Ah, tem gente de Palma, Petrolina. Sejam bem-vindas, meninas. Ana Kelly, Juiz de Fora, né, Ana Kelly? E com a palpação, então a gente vem na anamnese, faz as perguntas específicas, a gente já está descartando várias hipóteses, né? Então é condromalácia patelar, é a síndrome da dor patelofemoral, se existe alguma frouxidão ligamentar gerada pela entorse de tornozelo, ou se simplesmente você pode fazer o teste para ver se ele apresenta essa frouxidão também, tá? E com a palpação, por que a palpação é importante, né? Na palpação do joelho desse paciente,
que nós vamos identificar se ele apresenta alguma incapacidade, alguma inflamação naquela articulação mesmo, tá? Então é ali você palpando, apertando, identificando se tem edema naquele joelho, se dói ao movimentar, aonde dói, se é na parte lateral da patela, na parte medial da patela. Então é na palpação também que a gente vai começar a pensar se realmente tem algum problema naquele joelho mesmo, se aquele paciente ele às vezes apresentou, porque às vezes ele pode chegar para você com a dor no joelho, porque ele foi jogar bola no final de semana e o colega entrou de carrinho nele, no joelho, e ele chegou a fraturar algum tendão, algum ligamento. Então é através da palpação que a gente começa a identificar, né? Às vezes aquele paciente pode apresentar somente ali uma síndrome do tendão patelar. Então é na palpação, palpando abaixo aqui da patela, que você vai identificar. Se a dor dele está bem abaixo da patela, ele está com uma inflamação do tendão patelar. Então é nessa palpação, é nesse exame físico também que a gente começa a identificar se o nosso paciente tem esse problema aí no joelho. E se ele apresenta uma inflamação do tendão patelar, você começa a imaginar que existe uma sobrecarga ali. Então inflamação é sobrecarga. De onde que está vindo essa sobrecarga? Pode ser na marcha, pode ser no calçado, pode ser na fraqueza lá do glúteo médio que está associada com a marcha. Então a gente já começa a pensar também em várias outras questões que podem estar envolvidas na dor desse joelho, tá? Tem gente de Salvador, Pernambuco. Sejam bem-vindos, gente. Aí vamos continuar aqui com o nosso raciocínio, né? Então, nosso paciente lá com a dor no joelho, os testes que a gente fez aqui acima deram todos negativos, então não tem nada com a patela, não tem nada na palpação, mas ele ainda relata dor. Tá doendo meu joelho, tá doendo. Isso, inclusive, foi até aconteceu até com um paciente meu. Ele chegou com a queixa principal da dor no joelho, e dor no joelho, incapacidade no joelho, e durante a avaliação eu descobri que não era o joelho, tá? Eu vou falar mais pra frente o que ele tinha. Então, passado isso, a gente fez os testes. Os testes deram negativos. Rayane, não é tornozelo, não é entorse, não tá aqui no joelho também. Então, vamos começar a pensar na articulação superior. Vamos começar a pensar em lombar, pelve. Mas o que tem a ver a lombar do meu paciente, o quadril, a pelve com o joelho? Tudo a ver, tá? Tudo a ver, porque às vezes a dor dele ali é uma dor referida. Ele só tá com dor no joelho, mas a incapacidade dele, e às vezes aonde está o problema da dor não dói. Foi o que aconteceu também com o meu paciente. Nós identificamos onde estava o problema dele, ele não sentia dor, e você tem que explicar isso para o seu paciente também, porque ele acha que se dói no joelho, você tem que tratar o joelho. Se você começar a olhar lombar, pelve, quadril, ele vai achar que você está ficando doida. Então você tem que explicar isso para ele. Não, a dor está aqui, mas pode ser uma dor referida. Nós precisamos investigar de onde que vem essa dor, tá? Então a gente já começa aí a pensar, né? Essa dor pode estar vindo lá da lombar, pode ser uma dor referida, o problema desse paciente pode ser lá na lombar. E o que esse paciente pode estar tendo na lombar que está gerando essa dor referida no joelho? Nós já começamos a pensar aí numa hérnia de disco lombar. Sim, hérnia de disco lombar. A hérnia de disco, ela não gera só dor na lombar ou no quadril. Ele pode estar com uma hérnia de disco lombar, pinçando o nervo ciático, e o nervo está parando ali, lá no joelho. A dor não desce, ela só fica ali no joelho. Então pode sim ser uma hérnia de disco. E como a gente vai descartar a hérnia de disco do nosso paciente? Mais uma vez, né? Através de testes. Então existem vários testes para poder identificar. Dentre eles, né? Os mais famosos é o teste de Lazegue, um teste muito comum. O teste de Milgram,
E o teste de Valsalva. Então tem esses 3 testes que você pode realizar com o seu paciente para você descartar a hipótese de que ele está com uma hérnia de disco aí, com a dor referida lá no joelho. Então fez o teste, deu negativo, você descarta a hipótese de ser hérnia de disco. Vamos pensar em outro diagnóstico para ele. Diagnóstico fisioterapêutico, né? Esse paciente ele pode estar com uma síndrome do piriforme. Então é muito comum ele tá com a síndrome do piriforme, ele não vai relatar dor no bumbum, né, que é onde fica mesmo, é onde localiza o nosso músculo piriforme. Então esse músculo ele pode estar lá, ó, beliscando o nervo ciático também, e esse nervo ele pode não doer nos isquios atrás da coxa, ele pode dar dor só no joelho. Foi isso que aconteceu com o meu paciente. Olha só que legal, né? É muito legal, gente, quando a gente para poder ir fechando assim o quebra-cabeça da nossa profissão, é muito bacana, é muito legal. Como a gente pode vir montando um quebra-cabeça. Aí o problema dele era, nesse caso, o meu paciente ele estava com a síndrome do piriforme e sentindo muita dor no joelho, só no joelho direito. E ali que estava mesmo, o músculo estava bem rígido, bem travado, beliscando o nervo ciático. E qual teste a gente faz para identificar isso? Então tem o teste de rotação interna do quadril. Esse teste também, além dele ser um teste onde você vai conseguir identificar se o seu paciente apresenta essa síndrome, você também você trata ele, né? Alivia a dor dele ali através do teste, fazendo ali a técnica de contrai e relaxa. Inclusive hoje eu atendi um paciente também que estava com a síndrome do piriforme. Também atendi. Então é muito comum. E nesses casos ele pode relatar só a dor no joelho. Então, ai, meu joelho dói, tô com dor no joelho, incapacidade no joelho, e o problema dele tá lá em cima. Então fez o teste, deu positivo, opa, é síndrome da dor do piriforme. Vamos tratar aqui para melhorar. O meu paciente na época, ele até falou também. Ele, não, mas meu problema é no joelho, você tá ficando meio doida. Falei, não tô não, confia em mim que a gente vai resolver seu problema. E aí na primeira sessão que eu descobri que era a síndrome do piriforme, eu aliviei a dor dele, eu resolvi o problema dele, ele foi embora, a dor no joelho parou. Então é por isso, é importante, tá? A gente conseguir sempre identificar. Outra coisa que pode estar gerando a dor no nosso paciente aqui hipotético, né? Então, nosso paciente, do nosso caso clínico aqui, ele apresenta uma dor no joelho. Então, outra coisa que pode estar gerando a dor nesse joelho dele é pouca mobilidade entre as vértebras lombares. Então, se o paciente apresenta pouca mobilidade nas vértebras lombares, no sacro, na pelve, no quadril, pode fazer o quê? Aumentar a sobrecarga no joelho. Lembra que o joelho está entre 2 ossos muito grandes? É a nossa maior articulação e ela é uma articulação instável. É uma articulação muito instável, porque ela não tem grandes músculos cercando ela, né? Ali, como por exemplo o nosso fêmur. O fêmur, aqui a articulação do acetábulo com a cabeça do fêmur, é uma articulação muito forte, muito boa, porque tem vários grandes músculos ali, o glúteo maior, glúteo médio, o mínimo, tudo em cima circulando essa articulação. Então é uma articulação forte. O nosso joelho não. Ele é uma articulação muito instável, porque ele não tem grandes músculos ali ao redor dele, é só ligamentos. E que esses ligamentos são muito fáceis de serem rompidos, de serem afrouxados. Então é por isso que a gente começa a imaginar, então, se ele apresenta uma pouca mobilidade nas vértebras do quadril, uma pouca mobilidade de pelve, sacro, até mesmo quadril, você já pensa que está aumentando, pode ter uma sobrecarga nesse joelho, e ele pode estar gerando várias compensações em cima daquele joelho. Por isso que ele está relatando muita dor no joelho. Tá? Então aí o problema vem o quê? Lá de cima, lá da lombar. Pouca mobilidade nas vértebras lombares. Então é preciso a gente trabalhar a mobilidade desse paciente. Se você identificar que apresenta pouca mobilidade, que isso que está gerando a dor nesse joelho. Tá? Tem uma pergunta aqui,
se descartarmos um diagnóstico, devemos fazer todos esses testes? Não, Ana Kelly, aqui eu estou citando todas as hipóteses que podemos, que pode ser o problema da dor do joelho do nosso paciente. Então, eu estou pegando tudinho, bem detalhadamente, tá? Mas se o seu paciente, se você já identificou que o seu paciente ele está com uma frouxidão ligamentar, dor ali, você pode avaliar os outros compartimentos, mas aí você já pode ir fechando seu diagnóstico que ele provavelmente está com frouxidão ligamentar e que deve ser trabalhada essa frouxidão ligamentar. Tá? Agora não deu, esses aí foi dano negativo, aí eu tô dando as outras hipóteses que pode ser o que está gerando a dor desse paciente. Entendeu? E aí, passando mais a fundo, durante a anamnese também, é importante você medir o membro desse paciente. Então, ali, né, através da crista ilíaca antero-superior e até no maléolo medial, você vai com uma fita, né, e mede, ou do umbigo ao maléolo medial, medir o membro desse paciente. Então, comparar um membro, o tamanho de um membro, com o tamanho do outro membro. E por que isso? Porque se ele tiver uma diferença de membros ali, você vai ter uma compensação, uma sobrecarga em todo esse membro inferior, né? Desde ali o tornozelo, que ele pode estar ou maior ou menor, você vai ter uma sobrecarga. Então, é no tornozelo, joelho, quadril, mas aí a dor apareceu só no joelho. Então, se ele tem um membro maior que o outro, isso também pode estar gerando a dor no joelho dele, tá? Então, é importante a gente medir o membro inferior dele todinho, para a gente saber se o membro é igual, se ele apresenta o mesmo tamanho das duas pernas. Porque se não tiver, aí a gente tem que prescrever para ele uma palmilha para poder ficar com o membro na mesma altura, tá? Porque isso pode estar trazendo também uma compensação aí. Aumenta, né, as compensações e as dores nesse paciente, tá? Outra coisa muito legal, muito importante, eu já falei aqui, né, um pouquinho, você identificar se esse paciente com dor no joelho, ele apresenta uma fraqueza de glúteo médio. Então, o glúteo médio é um músculo importantíssimo na nossa fase da marcha. Então, ele é importantíssimo durante a nossa marcha, onde ele vai manter ali a nossa pelve mais estabilizada aqui, a altura das pelvis, né? Você não vai ter essa descompensação aqui. E como identificar se ele apresenta essa fraqueza de glúteo médio? É através também de um teste, tá? Chama teste o mais comum. Existem outros, o mais comum é o teste de Trendelenburg. Então, você vai identificar através desse teste se o paciente apresenta uma fraqueza de glúteo médio. E se ele apresentar essa fraqueza, você já começa a trabalhar o fortalecimento de glúteo médio desse paciente, que ele vai ter uma melhora aí na dor. Um outro caso clínico muito legal é de um paciente com dor na panturrilha. Ele estava relatando dor na panturrilha, ia correr dor. É um idoso, 70 anos, e aquela dor. Aí, fiz o teste, palpei, fiz toda a anamnese e nada. Aí, na hora que eu fiz o teste de Trendelenburg, fraqueza naquele glúteo médio, então é isso. E ele é corredor. Então, o que está acontecendo com esse paciente? Quando ele está correndo, ele está compensando muito, porque ele não tem o glúteo médio para poder ajudar ele. Aí, juntamente com o glúteo médio fraco, ele apresenta uma fraqueza de isquios tibiais. Então, a gente tem que vir fortalecendo aquilo tudo, porque isso é muito comum nas pessoas. Hoje em dia está muito na febre também, né? Correr, andar de bicicleta. Então, às vezes, começa a correr do nada, sem nenhum preparo, tem fraqueza muscular associada, aquilo vai gerando compensações. Então, o problema dele estava também no glúteo médio. Começamos a trabalhar o glúteo médio, fortalecimento de glúteo médio. Hoje em dia, ele já não apresenta mais a dor na panturrilha. Então, é importante a gente sempre avaliar, tá com dor no joelho, dor na panturrilha, vão avaliar o glúteo médio, ver se ele tem fraqueza desse músculo, tá? E aí, a gente vem montando esse nosso quebra-cabeça, né, gente? Então, vocês conseguem perceber como é preciso a gente ter um olhar
como um todo do nosso paciente, como a gente precisa olhar ele não só no local da dor, a gente precisa olhar ele como um todo. Então aqui eu falei de tornozelo, quadril, pelve, falamos também do joelho em especial, né? E a gente vai descartando as possíveis hipóteses que esse paciente possa apresentar. Então é assim que você vai montando o seu quebra-cabeça para você identificar de onde está vindo aquela dor, onde está o problema desse paciente. Então é assim que nós fazemos aí na nossa prática clínica, que você vai conseguindo identificar aonde está o problema desse paciente. Como eu disse, nem sempre, na grande maioria dos casos, quando o paciente chega para você com uma dor em um local, o problema dessa dor está em outro local. Então a gente precisa investigar para poder identificar qual é esse local que está gerando a dor desse paciente, tá? E no nosso caso aqui hipotético, nós falamos aí, né, de uma dor no joelho repentina, e sem estar ou pode estar acompanhada aí, no nosso caso aqui não estava acompanhada uma lesão, né? Porque quando ele já chega acompanhado de uma lesão, então igual eu dei o exemplo, né, estava jogando bola, um amigo chegou dando carrinho, então aí você já é uma lesão mesmo em cima do joelho, então a gente vai em cima do joelho. Não, estava jogando bola e deu carrinho, meu joelho está doendo, então aí sim foi devido a uma lesão. Agora chegou com uma dor repentina, aí a gente tem que fazer toda essa investigação, tá? O mesmo com todas as articulações. Então, se é uma dor que não é acompanhada de uma lesão, a gente tem que ter esse raciocínio clínico aí para poder investigar de onde está vindo o problema dessa dor, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui. Pode acontecer de alguma da dor ter alguma relação com o peso do paciente? Pode sim, o peso pode aumentar a dor, pode estar associado com a dor, né? Então, o joelho principalmente, né? O joelho o paciente apresenta, quando ele tem um aumento, um ganho muito rápido de peso, ele pode vir a relatar a dor nesse joelho. E aí a gente começa a investigar o quê? Que está associado com ao aumento de peso, alguma atividade muito intensa naquele decorrer daquela semana, a gente começa a associar com a síndrome da dor patelofemoral, tá? Quando é nesses casos. Então, a obesidade, a alimentação, isso influencia sim, né? Influencia em qualquer dor, qualquer disfunção, principalmente essas mais distais. Outra coisa que esse paciente também nosso pode ter apresentado, você também pode investigar nele, é se ele teve recentemente aí uma bursite trocantérica. Então, se ele teve uma bursite trocantérica, aquela fáscia, ela está toda estirada. E aí, às vezes, a dor dele, ele resolveu ali, não está sentindo mais dor na bursa, mas ele está todo descompensado ali. Durante a dor da bursite trocantérica, ele gerou várias compensações naquele membro inferior e depois de passado algum tempo, ele começou a sentir dor no joelho. Então, pode também estar associado, é uma outra coisa que a gente pode pensar também, tá? Ou essa bursite não foi muito bem tratada, e aí a gente já começa a pensar em várias situações que pode estar acontecendo ali com aquele paciente, tá? Então, é isso que eu queria trazer na live de hoje, né? Eu falo demais, eu empolgo, eu vou embora, se deixar eu fico aqui até amanhã. Mas esse raciocínio assim, inicial que a gente tem que começar a ter para a gente identificar de onde vem aquele problema. Qual é o problema que está gerando a dor do nosso paciente? Aonde que está aquela disfunção? Tá? Então, sempre que um paciente chegar para você com alguma dor não acompanhada de lesão, tá? Você já começa a pensar que o problema provavelmente não está naquele joelho. Então, você já começa a pensar nos compartimentos, nas articulações superiores e nas articulações inferiores, aquele problema. Tá bom? Tem outra pergunta da Ana Kelly. O ideal é fazer alongamento antes ou depois da corrida? Então, Ana Kelly, bom, existem estudos
que apoiam o alongamento antes da corrida, para você já fazer eles falam de aquecimento do músculo, né? Então, para você já preparar o músculo, que ele vai receber uma sobrecarga ali. Então, você já deixa o músculo preparado para receber essa sobrecarga. Então, o ideal, muitos estudos confirmam, né, apoiam fazer antes da corrida. Porque depois da corrida, você já gerou aquele impacto na musculatura, na articulação. Então, não faz muito efeito, a não ser que você queira um outro objetivo. Se o objetivo for você preparar a musculatura para ele receber, as articulações já terem aquelas informações para o cérebro que você vai receber algum impacto, o ideal é fazer antes da corrida, no caso da corrida, tá? Então, se o objetivo é outro, se é antes da musculação ou de alguma outra atividade, aí o raciocínio já muda, tá bom? Aqui eu só tô falando especificamente da corrida. Tá? Outra pergunta, que teste fazer no caso da obesidade? Não entendi, Ana Kelly. Os testes que eu falei aqui, você pode fazer com qualquer pessoa, tá? Ou você tá falando do teste para identificar se essa pessoa apresenta uma obesidade? É isso? Aí tem a gente pode calcular o IMC desse paciente, né? Mas aí já entra um pouco na área da nutrição, aí a gente não mexe muito não, tá? Que aí eles já têm todas as técnicas deles lá. Aí a gente já não... A gente faz, sabe o quê? A gente encaminha esse paciente para o nutricionista, né? Quando você identificar que seu paciente tá obeso, tá com sobrepeso, a gente encaminha ele pro nutricionista, né? Que é o melhor profissional para poder lidar com esse caso, né? Da alimentação, da obesidade, tá bom? Bom, gente, então é isso. Gente, muito obrigada a vocês, obrigada pela presença. Eu espero ter contribuído de coração com a prática clínica de vocês. Muito obrigada, um beijo. Tchau, tchau.